vamos apresentar a vida da Rose. Pai, nós te pedimos que coloque as tuas mãos sobre a vida da Rose, coloca, Senhor, direcionamento para ela, ajuda, Senhor, ela a ministrar a tua palavra e que ela possa, Senhor, com fidelidade, trazer aquilo que o Senhor vem falando ao coração dela. Direcione ela para que ela consiga, Senhor, trazer tudo de acordo com o teu querer. Abra, Senhor, os olhos espirituais dela e assim, Senhor, como uma flecha que vai em direção ao alvo, que ela possa, Senhor, trazer a tua palavra. É o que nós te pedimos e é o que nós cremos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Boa noite. Boa noite. A graça e paz, Rockets. Tudo bem? Amém. Eu sempre falo e não tem como não falar. Toda vez que a gente sobe aqui, é com muito temor e com muito tremor também, porque é uma responsabilidade. Subir aqui, compartilhar aquilo que... Deixa eu fazer uma foto bonitinha, porque toda vez eu saio tão feia. Amém. Mas essa palavra que eu vou compartilhar com vocês nessa noite é algo que Deus tem trabalhado na minha vida há algum tempo. E eu acredito que todo mundo que sobe aqui, antes de passar para a igreja, o Senhor já trabalhou, Ele já está vencendo aquilo na vida. É algo que o Senhor já trabalhou ou está fazendo na nossa vida. A gente está compartilhando aquilo que a gente vive. E eu tenho vivido intensamente isso no último, quase um ano, para dizer, mais ou menos há um ano. Eu tenho vivido isso. O título dessa palavra nessa noite é Mova-se de forma intencional. Mova-se de forma intencional. E Deus tem falado muito comigo a respeito disso, porque eu não sei se você tem percebido, mas os dias estão passando muito rápidos. A gente começa a segunda-feira, quando se dá conta, já é quinta-feira de tarde, quando você vê, você está chegando aqui para o culto de sábado, e de repente começa tudo de novo a semana. E existem até pesquisas dizendo que realmente não é algo, a gente só não acha, é algo que realmente está acontecendo. Os dias estão passando mais rápido. E o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que muitas vezes a gente começa a semana, termina a semana, e a gente não consegue tirar uma meta do papel. A gente não consegue fazer nada de novo, sabe? Realizar nenhum sonho, tirar. Muitas vezes, hoje a gente está começando o segundo semestre de 2023. Quantas metas você conseguiu tirar do papel até aqui? Quantos objetivos você alcançou até aqui? Quantos aqui em janeiro foi pregado, foi ministrado sobre planejar o seu ano e a gente anotou? Muitos aqui não sabem nem aonde está aquele papel que anotou as metas para 2023. Muitos aqui nem tiveram metas para 2023. E eu quero te convidar nessa noite, a partir de hoje, se até aqui você não fez isso, comece a gerar expectativas no seu coração. Nós não somos uma folha seca que é levada para o vento, sabe, para lá e para cá. Nós não estamos aqui apenas existindo. E nós precisamos nos mover de forma intencional para viver tudo aquilo que Deus tem para nós. Eu sei que muitas vezes a gente chega num culto como esse e fica às vezes pensando, vai acabar logo, porque às vezes você marcou alguma coisa depois, mas eu quero te convidar nessa noite a estar intencionalmente neste culto, para ouvir Deus falar com você, porque Deus fala independente de quem está aqui. Às vezes a gente coloca tanta expectativa em alguém que vem de fora para ministrar. Fala, hoje Deus vai falar, hoje eu vou ver o mover, hoje o fogo vai pegar. E aí quando é alguém daqui a gente fica... Ei, eu te convido a ter expectativas, porque Deus vai falar com você. Não é porque eu estou aqui, é porque é a palavra dele que vai ser falada nessa noite. Não é as minhas palavras. Então eu quero convidar você a abrir o seu coração mesmo para aquilo que o Senhor vai falar. Que essa palavra possa entrar no seu coração, gerando mudanças, transformação, movendo você a partir de hoje de forma intencional. E a Bíblia diz... Consagre ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Isso fala sobre planejamento.
Você precisa consagrar ao Senhor os seus planos. Isso mostra que você precisa planejar. Por quê? Alguém que se move intencionalmente, ele precisa ser alguém que planeja. Ele precisa pensar o que quer viver daqui a algum tempo, o que quer estar fazendo daqui a 2, 3, 4 anos. Por isso é tão importante planejar. Essa palavra intencional fala sobre realizar algo com propósito, fazer algo propositalmente. Jesus se movia de forma intencional. O tempo que Jesus passou aqui nessa terra como homem, 100% homem, Jesus não ia, estou tão entediado aqui, vamos para outra cidade com os discípulos, andando a pé, naquela poeira, naquele sol. Não, Jesus se movia de forma intencional. E por que Jesus se movia de forma intencional? Porque todas as revelações que ele tinha vinham do seu relacionamento com o Pai. Jesus se movia através do relacionamento que ele tinha com Deus, de direções específicas. Todos os milagres, sinais e maravilhas que ele operava, era através do poder do Espírito Santo. E depois que Jesus cumpre o propósito da cruz, ele diz que ele deixou esse mesmo Espírito. O mesmo Espírito que ajudava os discípulos a operar sinais e maravilhas, a Bíblia diz que habita em nós, habita em você o mesmo Espírito. E muitas vezes você está achando que você está apenas existindo, quando na verdade o poder do Espírito Santo, o poder dunamis, que é capaz de fazer sinais e maravilhas, habita dentro de você. Você só precisa começar a se mover de forma intencional. E eu quero ler com você sobre uma pessoa na Bíblia que se movia de forma intencional. Está lá em Atos 8. Nós vamos ler do 26. Esse texto é do 26 ao 40, mas eu acho que não vai dar para ler pelo tempo todos os versículos. Enquanto vocês acham? Já colocou ali? Atos 8, do 26 ao 40. E a palavra do Senhor diz assim: um anjo do Senhor disse a Filipe: vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Ele se levantou e partiu. No caminho encontrou um eunuco etíope, um oficial importante encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus e de volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. E o Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanha. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: o senhor entende o que lê? O que está lendo? E ele respondeu: como posso entender se alguém não me explicar? Assim, convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado. Amém? Glória a Deus por essa palavra. Então é sobre Filipe que nós vamos falar um pouquinho nessa noite. E só contextualizando, quem era Filipe? Filipe é um dos 7 diáconos, não é um dos apóstolos, né, que foram escolhidos, um daqueles 12. Esse é um dos 7 diáconos que foi escolhido depois, quando os discípulos, os apóstolos estavam pregando, os cristãos estavam, as pessoas estavam se convertendo, entendendo o que Cristo tinha feito. E um dos 7 era Filipe. E a Bíblia diz que uma das características desses homens que foram escolhidos era que eles eram de boa reputação e cheio do Espírito Santo. E a Bíblia conta que depois que Estevão foi apedrejado, que também era um dos que foram escolhidos para cuidar da parte administrativa da igreja, da burocracia, que era distribuir os alimentos, porque os apóstolos queriam ficar exclusivamente orando e ensinando a palavra para os novos cristãos, para as pessoas que estavam se convertendo ao Evangelho. Então eles escolheram esses homens para cuidar da parte burocrática. E depois que houve esse apedrejamento, Estevão morre. Os discípulos, a perseguição começa a aumentar e os cristãos são então, alguns desses novos discípulos, são espalhados na região da Judeia e Samaria. E Filipe vai para Samaria. E quando você estuda um pouquinho, você vê que os samaritanos e os judeus não se davam bem. Eles não gostavam um dos outros, tinham ódio um dos outros. Só que Filipe escolhe ir para aquele lugar.
E naquele lugar, Filipe começa a pregar o evangelho. E a Bíblia diz que ele tem êxito, porque os samaritanos começam a aceitar o evangelho, eles começam a ouvir falar tudo o que Jesus havia feito, sobre o sacrifício de Jesus na cruz, e eles começam a se converter. Tanto é que os apóstolos são chamados para estarem ali, e para explicarem para eles, ensinarem, batizarem, aqueles que quiseram se batizar. E Filipe, só que o que me chama a atenção aqui, é que Filipe, ele não apenas sabia falar bonito, ele era cheio do Espírito Santo. As pessoas não apenas ouviam as palavras de Filipe, elas viam os sinais e maravilhas acompanhando, pessoas sendo curadas, pessoas sendo libertas de espíritos demoníacos. E o que isso ensina para mim e para você? Quando eu fiquei pensando sobre esse texto, Deus começou a falar ao meu coração, porque muitas vezes nós temos um discurso muito bonito, a gente se converte, a gente vem para a igreja e a gente tem as palavras muito bonitas, mas o nosso testemunho diário não convence ninguém, a gente não consegue trazer ninguém para Cristo, porque as pessoas olham, as nossas palavras são bonitas, mas o nosso testemunho não é. A gente continua sendo as mesmas pessoas, quem conhece a gente antes de ter Jesus e agora, às vezes não nota diferença, isso está errado. E aí a gente não consegue, a gente convida as pessoas, elas não vêm, porque muitas vezes elas olham para nós e não conseguem ver Jesus. Você tem revelado Jesus através do seu testemunho? Às vezes a gente se converte, mas a gente continua falando as mesmas piadas imorais, a gente continua sendo barraqueiro nos lugares. Se a gente está na lanchonete e pede um suco, a pessoa troca o suco ou traz muito doce, você já faz um barraco, chama o gerente, eu não quero. Ei, você tem revelado Jesus para as pessoas? Você tem sido intencional no seu agir? Muitas vezes a gente continua sendo igual. E o fato de ser igual, a gente não atrai as pessoas para Jesus. E eu quero dizer para você que tudo bem o que você fez de errado. Não importa o que a gente fez. Não importa. O que importa é que a partir do momento que a gente aceita Jesus, nós precisamos ter uma verdadeira conversão. Esses dias eu vi a pastora Juliane Mota pregando e ela disse que conversão significa que você está indo e de repente você converte. E isso precisa acontecer, só que muitas vezes a gente está indo no mundo sem Jesus. A gente converte, a gente continua do mesmo jeito tentando carregar Jesus. Não tem como. Não importa o que você fez até aqui de errado. O que importa é que a partir do momento que você conhece Jesus, que você tem acesso ao Evangelho, você precisa ser transformado. Porque o Evangelho produz essa transformação. Talvez você já ouviu aquela frase que diz que o fato de você vir à igreja não faz de você um cristão. Assim como se você deitar no chão de uma garagem, não vai fazer de você um carro. Eu já ouvi essa frase algumas vezes. E ela faz muito sentido, porque às vezes a gente acha que basta estar aqui num culto de jovens no sábado à noite. Só que muitas vezes nós estamos aqui, mas a nossa mente está contaminada. A gente está aqui, mas está contando os minutos para viver tudo aquilo que o mundo tem nos oferecido lá fora. E alguém que quer se mover de forma intencional, uma das coisas, a primeira coisa aqui que eu quero falar para você, para sermos parecidos com Jesus, a gente precisa se mover de forma intencional. E alguém que se move de forma intencional precisa saber quem é. Fala sobre identidade. Eu não estou falando da identidade, aquele documento que a gente carrega com a nossa foto, não. Estou falando de uma identidade que nós temos em comum, que é filhos de Deus. A Bíblia diz que aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornar filho de Deus. A partir do momento que você aceita Jesus, você se tornou filho. Você não é um indigente. Sabe aquela pessoa que é enterrada sem nome, sem nada, porque não tinha nenhum documento, não tinha nenhum parente? Quero dizer para você que nós temos uma identidade. Você é filho de Deus. Alguém que não sabe quem ele é, ele faz de tudo para se encaixar. Ele quer ser alguém aceito. Então ele aceita fazer parte de rodas de amigos que não estão indo para lugar nenhum, porque ele quer ser aceito. Alguém que não sabe quem é, não sabe dizer não, porque ele tem medo de ser rejeitado. Então você aceita
viver uma vida de qualquer jeito. Você aceita fazer coisas que no fundo você não quer fazer. Mas como você não sabe a sua identidade de filho, você começa a fazer isso. E nós precisamos conhecer essa nossa identidade. Nós precisamos entender que muitas vezes, por não saber quem nós somos, a gente tem carregado fardos pesados demais, que vai acabar nos fazendo desistir daquilo que Deus tem para nós. E não tem como você conhecer a sua identidade, se primeiro você não conhecer aquele que te criou. O relacionamento com Deus, ele vai te dar acesso a quem você é. O relacionamento com Deus, a intimidade com Jesus, revela a sua verdadeira identidade. E quando nós conhecemos a nossa identidade, nós vamos nos mover de forma intencional, fazendo aquilo que Deus nos chamou para fazer, sendo direcionados para Ele. Filipe sabia quem ele era. E a perseguição contra os cristãos, o risco de morte, não fizeram com que ele desistisse. Pelo contrário, ele continuava pregando o evangelho, porque ele sabia quem estava com ele. Deus nunca vai nos mandar fazer algo sem que antes Ele tenha nos dado uma graça capacitadora, uma capacitação para a gente executar aquilo que Ele mandou. O Senhor não é irresponsável, o nosso Pai é um Deus responsável. Se Ele te mandou fazer algo, Ele vai te capacitar para fazer, mas você precisa se relacionar com Ele. Ele que vai te mover para as direções certas. Você não é o que as pessoas dizem que você é o que a Bíblia diz que você é. Você é filho, você é amado, você é perdoado. E com o Senhor, vivendo debaixo da vontade dEle, você pode vencer todas as situações, independente das circunstâncias que você está. Quando você conhece a sua identidade, você começa a se mover de forma intencional. Só que não basta saber quem você é. O segundo ponto que eu quero falar nessa noite com você é que para se mover de forma intencional, além da sua identidade, você precisa ouvir a voz de Deus. Ouvir a voz de Deus é primordial para nos movermos de forma intencional. E a gente está vivendo dias difíceis, onde o evangelho tem sido difícil para algumas pessoas, porque as pessoas querem estar na igreja, mas querem também viver o que o mundo tem oferecido. E não tem como a gente conciliar as duas coisas. As pessoas têm pregado na internet versículos fora do contexto e têm recebido muitas visualizações. Existem pregadores famosos que, por causa de um versículo na internet, existem falsos profetas revelando tudo na internet. E hoje em dia, nós dizemos que é por falta de tempo, a gente tem ido atrás dessas pessoas. A gente tem terceirizado o nosso relacionamento com Deus, querendo tudo pronto. Querendo as revelações que muitas vezes não são verdadeiras, não são falsas, são falsas e não vêm do Senhor. E eu quero dizer para você que um dos atributos de Deus é que Ele é imutável. Ou seja, Ele não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. E a Bíblia mostra homens e mulheres que ouviam a voz de Deus. Por quê? Porque falavam com Deus. Isso não mudou. Para você ouvir a voz do Senhor, você precisa falar com Ele. Você precisa ler a palavra dEle. Você precisa ter vida de oração. É através da oração que a gente aprende não apenas a falar, porque a gente acha que também orar é só falar, mas orar também é se colocar em silêncio para ouvir o que Deus quer falar conosco. Quais as direções que Ele tem para nós. Quando a gente começa a ouvir a voz de Deus, a gente começa a silenciar as outras vozes. A gente precisa identificar a voz de Deus. Essa dinâmica que teve aqui agora é algo que eu já tinha notado aqui para falar com vocês. Isso confirma ainda mais sobre o quanto o Senhor quer nos ensinar a respeito disso. Que muitas vezes nós estamos vendados. Nós estamos ouvindo um barulho ao nosso redor e a gente não tem achado a direção. Porque a gente não consegue identificar a voz de Deus. Porque nós não temos relacionamento com Ele.
A gente vem num culto como esse, ou em vários cultos, a gente sente uma presença, a gente sente o nosso coração queimar, e a gente fala, nossa, eu quero viver isso, mas sai ali da porta, é como se fosse se apagando a chama. E se nós queremos ser a geração que tanto tem se falado, isso vai se cumprir, a geração do avivamento, a gente precisa se posicionar, porque avivamento não tem a ver com você orando aqui na frente, sendo cheio do Espírito Santo. Avivamento tem a ver com uma mudança de postura, com uma mudança de mentalidade, com um arrependimento, com deixar a prática pecaminosa, e isso é constância. Quando você tem intimidade com Deus, você não precisa ir atrás de ninguém para Deus usar alguém para falar com você o que você tem que fazer. Ele vai revelar para você, no seu quarto, no secreto, o que é para você fazer, de que forma que é para você se mover. Quando você tem intimidade com Deus, é Ele que vai te colocar nas mesas certas, é Ele que vai te apresentar as pessoas corretas. Só que às vezes a gente não tem tempo para esperar de Deus, e a gente começa a dar murro em ponta de faca. E a gente começa a andar sem direção. Aqui quando o anjo do Senhor disse a Filipe, vai para o sul, próximo a Gaza. Ele iria percorrer cerca de 95 quilômetros mais ou menos, sem Uber, sem táxi, era a pé, para pregar o Evangelho. E sem saber o que ele estava indo fazer, ele apenas ouviu uma direção de Deus. Só que a Bíblia diz aqui, ele se levantou e partiu. Filipe podia ter questionado, não, mas eu estou tendo sucesso aqui em Samaria, eu estou falando de Jesus e as pessoas estão se convertendo, me deixa ficar aqui. Mas ele não questiona. Sabe por quê? Porque quando Deus fala com a gente, ei, quando você está vivendo tudo ruim na sua vida, o seu trabalho é péssimo, você quer uma porta, é fácil se mover. Quando Deus fala, larga o emprego que eu vou te abrir outra porta, aí é fácil. Agora eu quero ver, você está vivendo um êxito na sua vida, você está no melhor trabalho, desempenhando, sabe, a profissão dos seus sonhos, ganhando o que você quer ganhar, e Deus fala, meu filho, eu preciso que você vá para outra direção, eu preciso que você parta para uma estrada deserta, para onde eu vou te mandar. Aí é complicado. Ouvir Deus quando tudo é favorável é maravilhoso, mas e quando vai contra aquilo que a gente quer fazer? Só que muitas vezes Deus vai fazer isso conosco, sabe? Deus vai nos levar a uma estrada deserta para nos ensinar a depender dEle. A depender única e exclusivamente dEle, não das circunstâncias à nossa volta, não das pessoas que a gente está acostumado. Deus vai nos levar muitas vezes a aprender a desfrutar da nossa companhia. Porque a gente está vivendo dias onde as pessoas têm medo de ficar sozinho. Então tem gente sendo amigo de muita gente que não está indo para lugar nenhum e você está acompanhando essa pessoa só porque você não quer ficar sem amigos. Tem muita gente namorando alguém que não vai casar com essa pessoa só para não ficar sozinho. Tem muita gente sendo destruído por um relacionamento doentio só porque tem medo de ficar sozinho. E eu quero dizer para você que está se sentindo sozinho, ou que está cercado dessas coisas que estão destruindo você e seu relacionamento com Deus, eu quero dizer que talvez esse é o tempo que o Senhor vai te colocar numa estrada deserta para caminhar com Ele, para aprender a ouvir a voz dEle, para ouvir as direções dEle, para aprender com Ele, para aprender a ser filho, para saber quem você é. Não reclame, aproveite esse tempo de deserto para buscar a Deus, para conhecer a palavra, para orar, para ter relacionamento, para conhecer a voz do Senhor. Filipe não estava à toa naquela estrada, ele estava caminhando em direção a um propósito que Deus tinha para a vida dele. E eu não sei você, mas quando eu estava pensando sobre, Senhor, o que eu vou falar, essa frase que eu vou falar agora, ela gritou dentro de mim de uma forma, que eu falei, Senhor, parecia assim, sabe, coisa assim de filme mesmo, o tanto que o Senhor falou forte comigo. Porque quem ouve a voz de Deus não vive coincidência, vive propósito. Talvez você está achando que você está vivendo coincidências na sua vida, mas se você está aliançado com Deus, você não está vivendo uma coincidência, você está vivendo um propósito. Porque a Bíblia diz, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, daqueles que foram chamados de acordo com o seu propósito.
Filipe estava conectado com os céus, porque quem está conectado com os céus se move intencionalmente. Você está conectado com os céus? Filipe encontra naquela estrada aquele homem, um eunuco etíope, que estava voltando de Jerusalém. Aquele homem tinha ido adorar no templo e estava voltando para sua terra. E naquela estrada ele tem um encontro com Filipe. E Filipe apresenta a ele o evangelho. E o terceiro ponto que eu quero falar com você nessa noite, que além de conhecer quem você é, aprender a ouvir a voz de Deus, para se mover intencionalmente, você precisa ser rápido em obedecer a Deus. Filipe não questionou. Deus queria tanto que aquele encontro acontecesse, que ele usa um anjo para falar com Filipe, e depois ele usa o próprio Espírito Santo para falar com Filipe. E ele encontra aquele homem. Deixa eu ver o horário aqui. Eita. E aquele encontro então acontece. E muitas vezes nós deixamos de viver muitas coisas, de acessar muitas coisas que Deus tem para nós, porque nós não somos rápidos em obedecer. Deus fala, Deus usa pessoas, Deus fala com a gente sente, sabe, aquela falta de paz no coração a respeito de alguma coisa, de algumas pessoas, só que nós não somos rápidos em obedecer. E com isso a gente deixa de acessar a coisas, lugares que Deus tem para nós. Eu quero dizer para você que existem eunucos caminhando em uma estrada que você vai ter que encontrar, esperando para ter um encontro com você, esperando você para apresentar Jesus para ele. Filipe vai, encontra aquele homem, porque ele obedecia a Deus. E quem obedece a Deus é rápido em obedecer. Deus vai te colocar diante de grandes oportunidades. Aqui no versículo 34, ele diz: de quem o profeta está falando? Essa pergunta deu a Filipe a oportunidade de apresentar Jesus para aquele homem. O homem já sabia, ele estava lendo aquele pedaço do texto de Isaías, e para ele ter aquele texto, que lá, naquela época, as pessoas não tinham acesso à Bíblia como nós temos, e para ter apenas um rolo de algumas partes das Escrituras, era muito caro. E esse homem, esse etíope aqui, ele era como o ministro da fazenda, hoje em dia, do país dele, que era a Etiópia. Então ele tem acesso. E essa pergunta deu a Filipe essa oportunidade de entrar e de pregar o evangelho. Você tem aproveitado as oportunidades que Deus tem te dado? Você tem aproveitado? E a segunda pergunta que eu te faço nessa noite é: você tem se preparado para as oportunidades que Deus vai colocar diante de você? Por que eu falo isso? Porque quando nós temos intimidade com Deus, o Senhor, Ele se antecipa às oportunidades, nos preparando. Quando você tem intimidade com Deus, Ele vai gerar no seu coração antes da situação. Por quê? Porque Deus já está no nosso futuro. Então Ele nos antecipa. Você se prepara antes. Não adianta você se preparar: eu quero muito encontrar a pessoa certa. Você é a pessoa certa para alguém? Que não adianta você querer uma pessoa certa e você não ser. Eu quero muito passar num concurso público. Tá, mas você está estudando antes do edital sair, ou você vai esperar lançar o edital para você ter no máximo aí 2 meses para estudar? Por isso que o relacionamento com Deus, intimidade com Deus, vai fazer com que a gente se antecipe às oportunidades que vão surgir. Filipe estava preparado. Ele sabia explicar aquilo que o homem perguntou. E ele apresentou o evangelho para aquele homem. Filipe aproveita aquela oportunidade. O coração daquele homem queima. E a Bíblia diz que naquela estrada mesmo, ele batiza aquele homem. E outra coisa acontece. Após aquele homem ser batizado, algo sobrenatural acontece. Filipe é arrebatado. Sabe por quê? Porque quando nós obedecemos a Deus, a gente acessa o sobrenatural na nossa vida. Quando a gente obedece a Deus, a gente começa a se mover de forma intencional aonde Ele quer que a gente esteja.
e as coisas começam a acontecer na nossa vida. Eu não sei se você tem se preparado para as oportunidades. Eu não sei o que você tem feito da sua vida, se você está aqui só porque não tem outro lugar para você ir, ou talvez porque esse grupo de amigos é legal. Mas eu quero dizer para você não perder mais oportunidade. A começar a se mover de forma intencional a partir de hoje. Em 2004, há 20 anos. Não, 19. Final de 2003, início de 2024, eu estava sentada naquela galeria ali, olha, assistindo os cultos aqui. Era o único lugar que o meu pai deixava eu vir. Só que geralmente eu passava o culto lá conversando. Não prestava atenção no que era falado aqui. E muitas pessoas daqueles amigos que estavam comigo lá, não estavam caminhando para lugar nenhum. Tem alguns que já morreram. Eu conheço uns que já foram até presos. E poucos resolveram se mover de forma intencional. E muitos diziam, eu lembro claramente de alguns dizendo, não, quando eu tiver uns 30 anos, aí eu vou firmar na igreja. Eu quero aproveitar a vida. Ei, aproveitar a vida lá fora, fazendo o que o mundo quer, não é aproveitar. Você está se matando, porque o salário do pecado é a morte. Não é aproveitar a vida. Aproveitar a vida é aqui, buscando de Jesus força para continuar. Buscando de Jesus entendimento para você conseguir ter um casamento da vontade de Deus, vencer os desafios. É aqui no altar, é buscando, não vai ser fácil não, mas a única possibilidade de você vencer é com Jesus. É se mover intencionalmente. O Ministério de Louvor já pode subir. Eu quero dizer para você que alguém que se move de forma intencionalmente, ele precisa saber da sua identidade. Para conhecer a sua identidade, você precisa conhecer quem te criou. Para se mover de forma intencional, você precisa ouvir a voz de Deus, saber identificar a voz de Deus, porque o mundo está barulhento demais, as redes sociais estão barulhentas demais, as pessoas dizem que o importante é ser feliz, mas não é assim. Se vai contra a palavra de Deus, o importante não é ser feliz, porque a felicidade que o mundo prega é uma felicidade que vai te causar muita dor, e talvez uma dor eterna. Mas a felicidade que Jesus te propõe é uma felicidade eterna. Não vai ser fácil, mas é com Ele que você encontra refrigério, descanso, alívio. Gente, a gente olha para os personagens da Bíblia aqui, você vê as pessoas ali, um era apedrejado, o outro era morto de cabeça para baixo, o outro era... E as pessoas continuavam falando de Jesus. Tem lugares hoje em dia que as pessoas estão pregando Jesus debaixo da terra, num buraco. Eles fazem de tudo para decorar um versículo, para não perder a palavra. E a gente tem a liberdade, olha as cadeiras vazias. Cadê os jovens? Cadê as pessoas? Cadê as pessoas do trabalho, da faculdade? Cadê as pessoas que não conhecem Jesus? Por que elas não estão aqui? Tem alguma coisa acontecendo. A gente precisa se mover de forma intencional. Eu quero convidar você a se colocar de pé no seu lugar. Eu não quero apelar para a sua emoção, porque quem vai te convencer é o Espírito Santo, não sou eu. Quem vai te convencer é Jesus, que deu a vida por você naquela cruz, que pagou uma dívida que era nossa, um escrito de dívidas. Foi Jesus que pagou por nós. Mas Jesus não apenas queria a sua salvação, porque se fosse isso, a gente aceitava Jesus e morria, já ia e acabou. Não, Jesus nos salvou, porque nós somos o João Batista dessa geração. Nós vamos preparar o caminho para a volta de Jesus, e Ele está voltando, igreja. Ele está voltando. Não deixa para você começar a se mover de forma intencional quando você ouvir um barulho no céu, não. Porque você vai olhar do lado e muitos já não vão estar. Começa a se mover de forma intencional. Começa a orar. Ore nessa noite, Espírito Santo. Eu estou cansado de ficar paralisado e de apenas existir. Eu quero me mover de forma intencional. Eu quero testemunhar Jesus com as minhas ações, no trabalho, na faculdade, no meu grupo de amigos, da minha família.
Porque muitas vezes a gente ganha o mundo inteiro, mas a nossa família não tem credibilidade com a gente, porque não vê em nós mudança. A gente precisa se mover de forma intencional. E hoje Jesus está nos convidando a nos movermos de forma intencional. Comece a orar. Comece a falar com Jesus. Comece a pedir para Ele. Que às vezes a gente não tem esse fogo, essa vontade, essa chama. Às vezes a gente nem sabe como orar. Às vezes a gente nem quer orar. E nessa noite o Espírito Santo está te chamando. Ei, não sou eu. É Jesus que está falando. Mova-se de forma intencional. Não deixa para começar segunda-feira, não. Começa hoje. Começa a tirar os planos, os projetos do papel. Vamos, igreja, ore. Abra a boca. Quando você abre a boca, o Senhor coloca as palavras. Comece a clamar o sangue de Jesus sobre você. Comece a orar, igreja. Começa. Levanta um clamor ao Senhor agora. Não aceita viver no raso. Não aceita viver no raso. Se você está sem forças, desanimado, talvez você quer vir aqui na frente nesse altar e clamar a Jesus. Talvez você quer pedir força. Talvez você quer pedir direção. Pode vir aqui, a gente vai orar juntos. Mas se você não quiser, pode ficar no seu lugar também. Jesus vai aí. O Espírito Santo toca você onde você está. Só não se conforma. Jesus está te chamando. Talvez você só tenha hoje para se mover de forma intencional. Jesus tem um perdão para você. Não importa o que você fez, não importa os seus erros. Talvez você está sendo acusado por Satanás. Talvez você tenha medo de ser crente de verdade. E Jesus está te chamando hoje para você começar a se mover de forma intencional, igreja. Comece a clamar por Jesus. Pede para o Espírito Santo encher o seu coração. Peça, Senhor, eu quero ter o meu coração queimando. Oh, Senhor. Vamos orar, igreja, Pai. Senhor, nós te louvamos, bendizemos o teu nome. Jesus, aqui está a tua igreja. Aqui estão jovens, homens e mulheres que precisam, Pai, cumprir um propósito, um chamado. Só que às vezes vem as adversidades, às vezes vem o pecado, às vezes vem a vontade de pecar, Senhor. E muitas vezes nós não temos resistido, mas a tua palavra diz que se resistirmos ao diabo, ele fugirá de nós. Que nessa noite o Senhor possa fortalecer os teus filhos, que nessa noite o Senhor possa renovar o ânimo. Ele, o seu chamado não depende de pessoas. Você não precisa de pessoas, você precisa de Jesus. Você precisa do toque do Senhor na sua vida. Jesus quer restaurar a sua vida. Jesus quer te fortalecer. Jesus quer acender uma chama de novo, igreja. Ei, jovem, você é forte. Mova-se de forma intencional, jovem. Clame Jesus, clame o Espírito Santo. Você só tem essa vida. Você só tem essa vida para servir a Deus. Você só tem essa vida para fazer o que é certo. Ei, não fique esperando. O diabo quer tragar você. O diabo quer te matar todos os dias. Não facilite a vida dele. Se fortaleça, busque ajuda. Clame o sangue de Jesus.